Fala aí galera, P2 por aqui. Flip 7 é um emocionante jogo de force sua sorte, onde os jogadores em cada rodada vão precisar decidir em seus turnos se abrem uma nova carta ou se param com a pontuação atual. O fato é que para conseguir alcançar a maior pontuação bônus, que são 15 pontos, um jogador precisa ter 7 números diferentes na sua sequência. E se caso ele abre um número repetido que já está ali na sua área de jogo, ele simplesmente vai sair da partida e marcar 0 pontos. Adicionalmente, temos cartas com efeitos variados que os jogadores podem decidir se vão jogar para si mesmo ou para os outros jogadores, causando muitas vezes a eliminação destes também com 0 pontos. Com apenas uma caixa de Flip 7, podemos jogar de 3 a 18 jogadores e podemos adicionar mais caixas para aumentar esse número. Partidas de 20 minutos, como eu falei, são emocionantes. Hora de ir para a mesa conferir o que se passa em uma partida de Flip 7. Então aqui, pessoal, antes de a gente fazer algumas rodadas, vamos entender juntos a configuração do nosso deck. Temos um total de 94 cartas que são formadas por números, modificadores e cartas de efeitos especiais. Cada uma dessas especiais vão ter 3 cópias. Os modificadores têm apenas uma cópia cada. Vejam que aqui nós temos uma que multiplica a sua pontuação por 2, as outras todas são soma. E essas de números fica fácil a gente lembrar quantas cópias cada uma tem no deck, porque é exatamente o número que aparece nela, com exceção do 0, né, porque aí não teria nenhuma. Então nós vamos ter uma carta 0, uma carta 1, 8 cartas número 8, 9 número 9 e assim por diante até chegar no 12, que é o número mais alto, tá? Vamos ter 12 cópias. Então a gente pode guardar isso para ter aí a probabilidade, né? Porque quando você tira uma carta repetida, você está fora do jogo e marca 0 pontos, tá? Então quanto maior a sua pontuação, porque os pontos das cartas que a gente detém é exatamente o número também que está marcado nela, então quanto mais alta a sua pontuação, mais arriscado fica, tá? Nós vamos chegar lá. Quanto aqui às cartas especiais, essa aqui a gente vai virar 3 cartas, então se você resolver jogar para você, você revela 3 novas cartas ali na sua área de jogo. Se você jogar para outro jogador, né, pedir para que outro jogador abra 3 cartas, ele vai precisar fazer isso, tá? E se saírem cartas de efeitos, a gente resolve depois de ter aberto as cartas. As cartas de modificadores, elas não entram nessa questão da gente explodir cartas iguais, tá? Então se você tirar, por exemplo, o número 4 aqui, na parte numérica, não é porque você tirou um mais 4 que vai considerar uma duplicidade. Essas daqui, elas são cartas neutras e benéficas aí para pontuação, tá? Inclusive faz com que alguns jogadores queiram parar, né? Por exemplo, quando você pega um multiplicador vezes 2, dependendo da pontuação que você tem ali com poucas cartas, ele já é muito mais do que os outros jogadores têm com várias cartas, né? E isso explica então a carta Freeze, que significa que você pode jogar para você mesmo parar, né? E aí nenhum outro jogador jogar uma para virar 3 ali e você explodir, ou você joga para outro jogador parar e você acaba com a brincadeira de quem estava indo bem e estava muito otimista, tá? A gente já vai entrar lá. Segunda chance, como o próprio nome já diz, se você tirar uma carta repetida, você descarta a segunda chance junto com essa carta e ela te permite continuar no jogo, né? Então ela vai ter uma sobrevida aí, é muito boa essa carta por sinal, né? Porque te permite arriscar um pouco mais, né? Principalmente quando você está com pontuações elevadas e multiplicadores, enfim. Ou se você apenas acabou de começar, não faz sentido você parar tendo em mãos aí uma carta de segunda chance. O fato é que se você, na sua vez, revelar outra carta de segunda chance, você vai precisar presentear um outro jogador. A gente não pode ter mais de uma carta segunda chance na mão, tá bom? Então, guardem esses conceitos. Eu vou fazer algumas rodadas aqui para a gente entender como se passa, tá? Vou deixar esse QR Code aqui para vocês, enquanto eu abro aqui o celular, que eu quero mostrar o que nós temos, então, ali com relação ao marcador de pontos, né? Vocês não precisam baixar nenhum app, ele é online, então vocês escaneando esse QR Code, ele vai ter tanto aqui uma folha para impressão, para quem preferir, né? Ou esse daqui que eu achei bem bacana, né? Então ele fica ali direto no link, a gente coloca as 3 iniciais de cada jogador, né? Vocês podem numerar como vocês acharem melhor. E aqui, conforme a gente coloca a pontuação, ele vai já somando, pessoal. Então, ó, aqui, se eu tivesse com 47 pontos, vamos colocar qualquer número aqui, vamos colocar, deixa eu ver, já entrou ali um 6, vamos ver esse 61 aqui, né? Ó, vejam que ele já somou na minha pontuação, tá? E vocês podem adicionar e excluir jogadores a qualquer momento também, fica muito bacana dessa forma, tá? E aqui a gente vai passando as rodadas e a gente consegue, então,
ter de uma forma bem prática aqui a pontuação. A folha que eu comentei com vocês, ela também está ali nesse QR Code, vocês podem selecionar e ela está dessa maneira, então para fazer a impressão, né, quem preferir também vai funcionar muito bem, tá? Então vou colocar mais uma vez aqui, para quem quiser, tá aí à disposição. Beleza, seguindo aqui, qual que é o objetivo do jogo, né? Então o jogador vai precisar fazer 200 pontos, né? Se a gente tiver um empate ali, até que se chegue a 200 pontos, os jogadores jogam mais uma rodada e vai ficar imprevisível. Pode ser que um jogador que não estava empatado entre os dois primeiros, ele consiga inclusive chegar à vitória, né? Dependendo dos pontos que ele faça aí numa rodada adicional. Tá? Então tem esse dinamismo, fica muito legal o jogo e eu vou passar aqui para vocês. Cartas todas embaralhadas, pessoal, e aqui um jogador por vez vai ser o distribuidor de cartas. Ele começa então entregando uma carta para cada jogador, inclusive para si mesmo. Tá? Se aqui nessa primeira rodada a gente tiver cartas de efeitos especiais, elas são resolvidas e pode ser que algum jogador saia da partida logo de cara. Tá? E aí ele vai falar então para o jogador à esquerda aqui, segue ou para. Né? Então o jogador vai decidir se ele quer abrir mais uma carta ou se ele vai parar com a pontuação que ele tem. Então esse daqui vai falar segue, então vai abrir uma nova carta. Não teve carta duplicada, o próximo então vai poder fazer a mesma coisa. Segue ou para? Segue. Então esse aqui já tem 19 pontos, segue ou para, vai seguir também e assim por diante. Vejam que saiu uma carta para virar 3. Como ele tem apenas uma carta, ele vai resolver aqui virar 3 cartas para si, tá? Vamos ver o que vai sair. Então tirou um 11, tirou um 3, correndo risco aqui, mas tá, ó, aumentando a pontuação. Foi excelente aqui essa rodada para ele, né? E descarta essa carta, então ele preferiu jogar para si. Tá, e aqui o jogador, então, que está sendo o distribuidor da rodada, também faz o mesmo, decide se vai abrir, né, ou se vai parar. Então ele quis abrir, por enquanto essa primeira rodada ficou desse jeito. Esse jogador vai ser o distribuidor até o final da rodada, pessoal. E aqui, como o nome do jogo diz, né, Flip 7, o jogador que conseguir abrir 7 cartas sem repetição, né, excluindo ali os modificadores, excluindo também as cartas de efeitos especiais, a gente termina a rodada e ele marca, né, ele ganha 15 pontos adicionais de bônus, tá? Lembrando que esses bônus eles não são duplicados ali por aquele modificador vezes 2, né? A gente, inclusive, só multiplica as cartas de números, tá? Ele é a primeira coisa que a gente faz. Se eu tiver cartas que somem aqui de modificadores, eu não vou somar e depois multiplicar, tá? Só para vocês lembrarem disso. Mas então aqui o objetivo é a gente conseguir a nossa pontuação das cartas, mais os 15 pontos de bônus, e a gente encerra então aquela rodada e cada jogador vai parar, né? Aqueles que ainda estão ativos, né? Que não explodiram ainda, vão parar com a sua própria pontuação. Tá? E é claro que aquele jogador vai ter sido o rei da rodada, né? Vai ter uma grande pontuação, um avanço ali para conseguir o objetivo de chegar nos 200 pontos, tá? Vamos seguir por aqui. Esse tem por enquanto 4 cartas, então esse vai abrir para o próximo jogador à esquerda, tá? Ele vai decidir continuar. Ninguém vai parar aqui por enquanto, que eu quero mostrar para vocês conforme os jogadores forem saindo, tá? Então esse aqui abriu, vejam que também, ó, teve 3 cartas aqui diferentes. Esse aqui abriu, saiu. Para virar 3, ele vai então pedir para esse aqui abrir 3, ó, porque ele tem uma grande quantidade já de cartas aqui, tá pontuando bacana, e tem aqui, ó, 3 cartas com várias cópias, né? Lembra que eu falei para vocês, né, que é a quantidade igual ao número delas mesmas? Então vai abrir 3 cartas, ó. Abriu uma, saiu um modificador mais 4, ficou interessante. Abriu 2, saiu um 4 aqui, ele ainda não tem, e abriu mais uma, saiu um 7. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele conseguir abrir apenas mais uma carta, pessoal, aqui que ele ainda não tenha, ele vai estourar de pontuação. Vamos seguir. Foi descartado ali, né, a carta de efeito especial, e esse aqui vai abrir para ele mesmo. Só que, vamos arriscar abrir, mas ele poderia parar com essa pontuação, tá, pessoal? Porque como esse jogou a carta de efeito especial nesse jogador 4, vamos dizer assim, né, aqui, ó, jogador 1, 2, 3 e 4... ele poderia parar para garantir todos esses pontos aqui, né, visto que ele passou muito bem aí por 2 testes, virando 3 cartas. Mas vamos revelar, vamos ver se ele fecharia aqui com o bônus, e saiu aqui um 6, pessoal, então ele conseguiu, né, faria aí o Flip 7, e a rodada ia terminar, ele ia ter tudo isso aqui de pontuação. Não vou somar agora pra gente ir, né, mas vocês podem olhar aí, ó, podem fazer a soma. Vamos somar todos esses números, mais 4 pontos, mais os 15 de bônus, e a gente vai anotar lá no nosso bloco de pontuações. Esse daqui ia parar com 7, esse aqui com 15 e aqui 19.
Tá? Então a gente recolhe todas as cartas, inclusive a de modificador, as cartas de efeitos especiais, e a gente segue com o deck que ficou, turma. A gente não reembaralha até que as cartas possam se esgotar. Tá? Então todas essas cartas vão participar do jogo. O próximo jogador vai ser então o distribuidor, que seria esse daqui. Ele vai entregar a primeira carta ali, já saiu um freeze, esse aqui decide. Então, né, lógico que nesse momento ele não vai ficar para ele já vai entregar para o próprio distribuidor aqui, esse aqui está fora do jogo. Tá? Então vai abrir uma aqui para o nosso próximo jogador, uma aqui e beleza. Os jogadores podem ficar sem carta para começar, turma, ou às vezes até com 4 cartas. Né? Se sair a carta para virar 3, isso não tem problema. Esse aqui não vai receber mesmo, porque já está fora, parou, já vai marcar 0 pontos nessa rodada. Então esse distribuidor vai perguntar, e aí, segue ou para? Esse aqui vai seguir, porque não tem nenhuma. E olha o que saiu para ele aí, ó, a segunda chance. Vou deixar virado para cá, para ficar mais fácil. Né, deixar dessa maneira aqui, ó, pra gente identificar melhor. Esse aqui vai seguir, saiu um 12 para ele, esse aqui também decidiu seguir, saiu um 11, vou colocar aqui do lado direito, para ficar mais fácil também. Esse aqui tá fora, vamos deixar assim. Esse com certeza, né, não tem nem o que pensar, vai abrir aí até poder explodir, duplicar uma carta, né. Esse aqui abriu, tem um 5, esse vai seguir, tem um 10, vamos lá. Esse aqui também resolveu seguir. Vamos ver. Esse aqui saiu um 12. Então, esse aqui explodiu por ter tirado uma cópia igual. Não tem uma segunda chance, está fora do jogo. Simplesmente vira aqui. Também vai fazer 0 pontos. Esse aqui vai resolver seguir. Vamos ver. Saiu um 11, também explodiu. Esse que ficou na partida, pessoal, ele pode continuar, né, jogando aí sozinho. Se caso ele não usar, né, a carta de segunda chance, ela é perdida, né, ela não segue para próximas rodadas, mas ele pode continuar. Aqui ele só não continuaria se alguém marcasse, né, virasse aí 7 cartas diferentes e acabasse com o turno. Então aqui ele pode seguir, ó, que nem para virar 3. Ele vai resolver então, vai virar 3 para ele mesmo, porque ele não tem outro jogador para colocar. Saiu um modificador, saiu um freeze, e aí ele se deu mal, porque ele não tem um outro jogador para jogar. E olha só que falta de sorte que ele teve. Ele vai precisar parar exatamente com essa pontuação. Fez aí 20 pontos, mas poderia ter feito muito mais, né, por ter a carta de segunda chance. Vamos fazer mais uma para a gente encerrar o vídeo, né? Mas aqui, pessoal, um jogo bem divertido, né? Leve, para a gente jogar aí até 18 pessoas. Então vejam que bacana, imagina uma mesa cheia, né? E é bem rápido ali, né? Segue ou para, cada um vai falando e a gente vai então fazendo novas aberturas e a diversão é garantida. Então esse jogador vai ser, né, o dealer, que eles chamam aqui, né, o distribuidor de cartas. Abriu a primeira carta aqui, abriu outra para esse jogador, aqui para o nosso jogador à esquerda e uma para ele. Já saiu mais 10 ali, ó. Então ele vem, segue ou para, vai seguir. Vamos colocar do lado direito aqui, sai um 8. Aqui sai um 6. Aqui sai um 8. Para ele mesmo, a primeira carta numérica. A gente sempre deixa a carta de modificador em cima, tá, pessoal, da área de jogo, para a gente não confundir, embora que ela tenha já uma cor diferente, mas a gente vai utilizar apenas as cores numéricas, tá? Abriu mais uma aqui, 10, beleza. Abriu aqui, saiu uma 12. Abriu aqui, outra 12. Esse daqui tirou um 11. Esse tirou um 6. Eles vão seguindo. Esse aqui vai abrir, tirou outro 12, explodiu. Tá fora, né? Foi ganancioso demais. Esse daqui vai continuar. Então abriu aqui, saiu um 6. Esse vai continuar, tem um mais 10, saiu um 6 também. Esse resolveu parar, pessoal. Tá satisfeito com essa pontuação. Se eu não tô muito ruim de conta, aqui deu 33 pontos, né? Então ele tá satisfeito, ficou com essas cartas aqui, anunciou que para. Então não vai ter mais rodada para ele ali, né? Não vai ter novas cartas se abrindo. Então a gente segue apenas com esses dois. Esse daqui olhou, vai arriscar mais uma, então segue ou para, resolveu seguir, saiu uma segunda chance, olha como foi bacana ele arriscar, turma, porque agora é o melhor cenário, né? Esse daqui vai arriscar perder aqueles mais 10 do modificador, se deu bem. Esse daqui, lógico que ele vai continuar abrindo, saiu uma carta 11, vamos ver se ele marcaria aqui, hein, pessoal, tem 5 já, faltam só 2 para ele garantir as 7 diferentes. Esse aqui resolveu parar, pessoal. Ele viu aqui, ó, já tinha um mais 10, né? Então só aqui já tem 20 pontos.
31, com 5, 36 e aqui 42, se eu não estiver enganado. Então aqui ele vai continuar sozinho, pessoal. Óbvio, né? Tá aí com uma boa carta de segunda chance. Abriu, ó, tirou um 7, se sair mais uma, ele vai garantir o flip 7, sai um outro 7. Então vai descartar. E aqui ele fica num dilema. Ou ele abre mais uma, né? Então ele não tem mais aqui a carta de segunda chance, já usou. Então, ou ele arrisca abrir mais uma e fazer o flip 7, ou ele para com toda essa pontuação. Vamos arriscar, né? E para efeito do vídeo, eu não sei se eu teria, né, a coragem nesse momento de perder tudo isso de ponto, mas vamos lá, ele vai arriscar, abriu aqui, ó, e conseguiu, pessoal. Conseguiu ter aí, então, as 7 cartas, né, com números diferentes. Vai marcar toda essa soma, mais 15 pontos de bônus, né? E como só ele mesmo estava ativo na partida, a rodada já se encerraria mesmo, independente do cenário. Tá certo, pessoal? Então isso é muito do que se passa em Flip 7, esse card game gostoso de jogar, super divertido, né? Um jogo total aí de force sua sorte. Espero que vocês tenham gostado, que possam conhecer também. Obrigado por assistirem até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo.